Graça e paz, amada igreja. É uma honra e um prazer de estar nesse lugar, sendo nós privilegiados, pela graça e misericórdia do Senhor, por nós estarmos nesse lugar. Porque assim Ele quis. E temos que ser gratos. Tem se falado essa semana inteira sobre graça. E a graça do Senhor, ela nos alcança todos os dias. A graça do Senhor, ela tem nos alcançado, como falou ontem o Samuel, desde o Jardim do Éden. A palavra foi dita lá, as promessas foram feitas lá. Se Adão tivesse obedecido, assim como nós hoje estamos, nessa caminhada de obediência, mas o único perfeito é Jesus, Nós somos imperfeitos e o Senhor, Ele tem dado essa graça, derramado essa graça sobre nós. Amém? Abra suas Bíblias em Salmos 107. Vamos ler o primeiro e o segundo capítulo do livro do 107. Aleluia, Jesus, glórias a Ti, Senhor. Amém? Fala assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Diga-nos aos remidos do Senhor, e ao que Ele resgatou da mão do inimigo, que somos nós. Aleluia. Vamos orar? Agradecer ao Senhor por essa palavra e por muitas outras que Ele tem colocado sobre as nossas vidas. Pai, te dou graça, Pai, não só por esse momento, Senhor, mas pela graça de nós estarmos aqui, Senhor, contigo, pelo prazer que o Senhor nos dá, Senhor, de te adorar, de te buscar. Pai, rendei graça, Senhor, somente a Ti, porque só Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, Pai. Tudo que fizermos aqui, Senhor, é para engrandecer o Teu santo nome, Pai, porque só Tu és digno, Deus. Deus, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor já está nesse lugar, Pai. Tem falado conosco a semana todinha, Pai. Falando sobre graça, sobre gratidão a Ti, Pai. Somente a Ti, Pai. E somos gratos, Senhor, que o nosso coração verdadeiramente, Senhor, venha, Senhor, engrandecer pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor faz conosco, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai querido, que recebe a gratidão dessa igreja para Ti, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por esse dia que já se foi, por essa noite que chegou, por cada ministração que aqui foi dita, falada, cantada a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Cada louvor, Senhor, que entoou nesse lugar, Senhor, foi para Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, que queremos ser, Senhor, somente queremos ter esse coração grato a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Como já foi falado o tema, mais uma vez, ações de graça pela fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus que não para, continua, aleluia. A fidelidade consumada de Cristo é o subtítulo. Aleluia. A fidelidade consumada em Cristo é o subtítulo dessa ministração. Aleluia. A maior e mais clara expressão da fidelidade de Deus se revela na pessoa e na obra de Cristo. Tudo aquilo que Deus prometeu ao longo da história encontra em Cristo o seu pleno cumprimento. Tudo foi cumprido com Cristo. O nosso Redentor, Ele vive, Ele reina, aleluia, e é Ele que tem que reinar sobre as nossas vidas. Vamos aqui falar sobre apóstolo Paulo, Apóstolo Paulo é um homem muito admirável na Bíblia, como um servo, que a partir do momento quando Deus transformou ele de dentro para fora, ele soube levar a palavra do Senhor. E assim o Senhor tem feito em nossas vidas, tem dado esses ensinos aqui na casa dele, para as nossas vidas, não só para ficar conosco, mas para a gente passar adiante, porque isso se chama missão de levar o Evangelho a toda criatura. Amém?
Apóstolo Paulo declara: quantas são as promessas de Deus, tantas tem ele assim. Abre as suas Bíblias em 2 Coríntios. Aleluia. 2 Coríntios 1:20. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, aleluia. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Aleluia. Essas verdades nos conduzem a ações de graça, pois nossa fé não está baseada em possibilidades, mas em promessas já cumpridas, promessas que o Senhor nos prometeu, promessas que estão se cumprindo nas nossas vidas, e muitas vezes a gente nem está percebendo essas promessas que estão acontecendo sobre as nossas vidas. Cristo foi fiel em toda a sua missão redentora. Cristo foi fiel. E nós estamos lutando para ser fiel ao Senhor. A fidelidade de nós estarmos na casa do Senhor, isso é ser fiel de estar na casa do Senhor. Independente se tem 1 ou 2 ou 3, vamos fazer a nossa parte como os escolhidos, os separados do Senhor. Estar na casa dele. Independente se você gosta ou não gosta de quem prega, quem não prega, você tem que estar aqui por causa de Cristo. Não é da pessoa sonha, mas sim da palavra do Senhor que ela tem que ser levada. Aleluia. Ele viveu em perfeita obediência à vontade do Pai e cumpriu integralmente a lei em nosso lugar. Cristo não merecia, nós merecíamos. Merecíamos a morte. E o nosso Jesus foi como uma ovelha muda para aquele matadouro. Hoje ninguém pode fazer nada para ninguém que já sai murmurando, né? E o próprio Jesus, santo e puro, foi calado no nosso lugar. As Escrituras afirmam que ele se tornou sumo sacerdote, misericordioso e fiel nas ocasiões referentes a Deus, nas coisas referentes a Deus. Fala lá em Hebreus 2:17. Aleluia. Vamos abrir nossa Bíblia em Hebreus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, como sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Né? Em Cristo vemos a fidelidade ativa de Deus em favor do seu povo. Em Cristo. Em Cristo vemos a fidelidade ativa de Deus em favor do seu povo. A cruz é a prova definitiva dessa fidelidade. Paulo afirma que aquele que não poupou seu próprio filho, antes entregou por todos nós. Aleluia, Jesus. Romanos 8:32 fala: se Deus foi fiel ao ponto de entregar o seu Filho para a nossa redenção, podemos confiar que ele continuará fiel em cumprir tudo o que prometeu àqueles que são seus. E aqui tem o que são do Senhor, que estão sobre esse lugar. Aquele que o Senhor chamou, como o Sam falou essa semana, né? Aquele que não ama a igreja, não ama a obra do Senhor. Sabe, você está dizendo não ao Senhor. E o Senhor, ele tem chamado, como ele falou aqui, o Samuel, né, falou, o Senhor, ele tem te chamado. Alguém me convidou, é o Senhor usando a vida da pessoa, te chamando para estar nesse lugar. O pequeno grupo, não dá para mim ir, porque isso, porque aquilo. É a palavra do Senhor que está sendo levada. Ide a todo mundo e pregai o evangelho, assim diz a palavra do Senhor. A missão continua. Cristo, ele está lá na glória, mas nós continuamos aqui
para levar essa missão. Ah, eu não vou na casa do irmão porque o irmão é esse e aquilo. Não pode. Cristo, ele não fez opção de pessoas. Cristo, ele chama a todos. Venham. Venham cultuar o Senhor. Venham buscar o Senhor. Deus, ele tem um chamado na vida de cada um, de pregador, de cantor, de dançarino, da palavra do Senhor. Isso é levar o ídolo do Senhor. Amém? Aleluia. A ressurreição confirma que a obra foi aceita e que a redenção foi consumada. Por isso, nossas ações de graças não se limitam ao presente. Vivemos com esperança segura, pois somos chamados, olha só, pois somos chamados a reter firmes a confissão da esperança, porque fiel é o que prometeu. Quem te prometeu foi Deus, não foi o pastor nem a pastora. E ninguém daqui. Foi Deus, na própria palavra dele. Ele que te prometeu e ele é fiel. Nós temos falado de fidelidade, fidelidade do Senhor conosco em todos os momentos das nossas vidas. Muitas vezes não entendemos o que está acontecendo, mas o Senhor, ele sabe. Só o Senhor, ele sabe verdadeiramente o que é bom para cada um de nós. Fala lá em Hebreus 10, 23, né, que foi ele que prometeu. Ele, o Senhor, prometeu. A fidelidade de Deus em Cristo garante não apenas nossa salvação, olha só, mas também a nossa perseverança até o fim. Perseverai até o fim, porque ele te mantém de pé até o fim. Ele continua te colocando de pé todos os dias. Não é mérito seu, não é força sua, é do Senhor. Aleluia. Aquele que governa a história é chamado de fiel e verdadeiro. Aleluia. Em Apocalipse 19 fala que ele é fiel. Ele é fiel. Eu posso ser infiel com o meu Senhor, mas o meu Senhor continua fiel comigo e com cada um que aqui está. Se você está de pé hoje, porque a fidelidade dele continua na sua vida, porque ele tem um chamado para cada um, é do maior ao menor. Ele não faz exceção de pessoas. Ele chama, ele te atrai. Por muitas vezes você diz não para o Senhor. Você não está dizendo não para os nossos pastores, mas está dizendo não para o Senhor. Aí depois você quer bênção, quer vitória, né? A vitória já foi dada na cruz. Foi alcançada pelo Santo, 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 que é o nosso Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. E fala assim, o eleito, eu peguei essa, Sam. O eleito sabe em quem confiar. Não é em homem, mas naquele que é todo-poderoso, fiel e verdadeiro. Fiel e verdadeiro é o Senhor. Nele descansamos, nele esperamos e a ele rendemos ações de graça hoje e eternamente. Aleluia! Glória a Deus! Palmas para o Senhor por essa palavra maravilhosa. Gente, isso aqui é um privilégio para mim, como pecadora, estar aqui falando dessa graça, dessa misericórdia, né? dessa redenção de graça do Senhor, que hoje e eternamente, não é somente hoje, é eternamente, é essa redenção, é esse buscar o Senhor, é querer o Senhor, é querer se alimentar do Senhor, é querer estar com o Senhor. Aonde tem um ou dois ou três, o Senhor se faz presente, e Ele se faz presente sobre esse lugar. E Deus tem honrado esse lugar de uma forma muito especial. A gente tem entendido um pouco a palavra do Senhor, e eu espero, em nome de Jesus, que o Senhor venha de verdade, que vocês venham abrir o coração, esse coração de pedra, se torne de carne, para entender o que o Senhor está falando para a sua igreja, como diz Apocalipse. Né? Que o nosso coração esteja receptivo a receber a palavra do Senhor. Não é só passar a mão na cabeça, porque é Ele que nos promete. Não adianta a gente querer bálsamo. O próprio Jesus passou tanta coisa por nós,
Mas eu louvo e agradeço a Deus por esse privilégio de poder falar um pouco aqui do Senhor, de agradecer pela vida dos nossos pastores, né, que eles têm acreditado em cada um de nós aqui nesse lugar. Seja na limpeza, seja no arrumar, seja no cantar, seja no pregar. Quantas coisas a gente está vendo aqui, coisas maravilhosas de Deus acontecendo, e reconhecendo que realmente não somos nada. Às vezes nós queremos ser tanta coisa, mas diante de Deus nós não somos nada. Mas Ele, na sua graça e misericórdia, tem derramado sobre nós o seu amor. E por muitas vezes falamos não para esse amor, falamos não para esse Deus que nos ama tanto. Como disse o Sam na quarta-feira, né? O Senhor, muitos de nós, o Senhor está ao ponto de nos vomitar. Agora você imagina o Senhor a ponto de nos vomitar, porque nós nos tornamos uns crentes mornos. E não é isso que Deus quer. Deus quer que venhamos, nós temos um chamado. Nós entendemos isso, que nós temos um chamado. E por que nós falamos não para o Senhor? Eu não quero estar na garganta do Senhor a ponto dele me vomitar. Eu quero buscar mais, e para a glória de Deus, Deus tem usado esse casal, essa família, para as nossas vidas. Sou grata, sim, a cada um deles aqui que vem com a palavra, diretamente ao nosso coração, e a gente entender que realmente nós não somos nada. Se não fosse Deus com esse amor tão grande que Ele tem conosco. E obrigado. Deus, obrigado, Senhor, por esse momento. Aplausos ao Senhor, amém?